ideia de que os portugueses dos séculos XV e XVI só faziam arte religiosa é falsa. No final da Idade Média, início do Renascimento, havia aqui uma vibrante cultura profana. Em Évora, no Alentejo, existe o único exemplar de pintura profana do início do século XVI que se conhece em Portugal. É um conjunto excepcional. Mandados fazer por um sofisticado nobre, que foi também poeta, filho e irmão de poetas, estes frescos falavam com os seus contemporâneos, com os homens deste tempo, como os títulos de jornais falam hoje connosco. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. No Fórum Eugênio de Almeida, existe um alpendre que é revestido pelas mais antigas e mais bem preservadas pinturas profanas que se conhecem em Portugal. Nos inícios de 1500, este conjunto de frescos é designado por Casas Pintadas e constitui um caso da história da arte portuguesa. Como foi possível que estas delicadas pinturas sobrevivessem quase incólumes durante 500 anos? As casas foram compradas pela Inquisição. O edifício da Inquisição situa-se aqui à nossa direita. E estas casas ficaram para a residência dos inquisidores. E este pátio dividia esses dois mundos, se quisermos, a residência dos inquisidores e o edifício da Inquisição, de forma que era uma espécie de terra de ninguém que ficou mais ou menos desabitado, mais ou menos ao abandono até o século XIX, e isso permitiu que ninguém desse por isto, ninguém quisesse alterá-lo, e certamente permitiu que tenhamos aqui uma amostra do que devia acontecer também em muitos outros edifícios, desde logo nesta cidade. Na cidade de Évora. Estamos a falar de frescos do início do século XVI. A excepcionalidade é, desde logo, que eles se tenham mantido durante 5 séculos relativamente incólumes. Não se conhece em Portugal mais nenhum exemplo de frescos do início do século XVI em tão bom estado de conservação. É isto? Não, tudo o resto é completamente fragmentário. Há coisas religiosas, mas mesmo assim muito poucas desta época. E isto é um pouco o espreitar, passa a redundância, visualmente, para aquele mundo que nós conhecemos do teatro de Gil Vicente, da poesia do cancioneiro geral. Este conjunto de pinturas dialogava com este grupo social, com as pessoas mais diferenciadas. E a própria ideia de palácio, para nós, na altura, é uma ideia nova, que não assim tão bem aceita quanto isso. Estas pinturas devem
ter começado, ou este projeto começado em 1513, que é o ano exato em que o Gil Vicente escreve a Exortação da Guerra. Onde às tantas uma personagem, a rainha Pantasileia, diz porquê tantas câmaras dobradas, tantas casas pintadas, que é só gastar sem prestar. Não queirais ser genoveses, sede muito português e morar em casas pardas. Ou seja, há uma ideia de que este viver palaciano é um estrangeirismo. É uma exorbitância, uma coisa... O que é vernáculo, o que era este viver na austeridade das casas pardas. Ora, para um dramaturgo como o Gil Vicente dizer isto, é porque havia este movimento de nobres ilustrados, de nobres estrangeirados, como quase sempre é a melhor cultura portuguesa, apesar de tudo, que introduz novidades e que introduz uma mudança que é imediatamente reconhecível na época. Para espreitarmos para o que era a vida palaciana nos inícios do século XVI, século XV, inícios do século XVI, de facto, as grandes fontes sempre têm sido os textos. A literatura. A literatura. Os textos dramatúrgicos, no caso de Gil Vicente, a poesia, documentos. Esta possibilidade de vermos a cultura visual deste grupo social é que é o caso raro aqui. Até mesmo nos palácios régios, o que nos dá melhor esta imagem é Sintra, porque é um palácio muito pouco utilizado nos séculos seguintes. Não é? Sempre que há uma continuidade de utilização, nós temos depois... As coisas desaparecem e transformam-se mais. E é uma alteração. Este é um exemplo notável, único, não há nada entre nós comparável. No entanto, temos indícios de que foi bastante comum. E muitas vezes nós temos este mesmo imaginário, estas mesmas formas, por exemplo, na tapeçaria, que era muito usada. Em objetos comuns aparecem-nos o mesmo tipo de figuras estranhas, de figuras, o que chamamos grotescos. O Holanda chama-lhe pintura onírica, essa pintura de sonho. Antes de nos determos em cada um destes conjuntos de figuras que, como eu dizia no início, falavam aos contemporâneos do início do século XVI, como hoje os títulos dos jornais falam connosco, ou seja, qualquer palaciano, qualquer cortesão olhava, qualquer pessoa culta daquele tempo, olhava para estas figuras e imediatamente percebia a história a que estavam a aludir. Antes de nos determos nisso, vamos tentar perceber como é que isto seria. Ou seja, este jardim existia, mas era diferente, obviamente. Sim. Pertencia a uma casa, à casa do encomendador, Dom Francisco da Silveira, e... Nós temos que ir um pouco mais atrás, se calhar. Évora é uma cidade medieval que sofre a pressão, desde o meados do século XV, a pressão de ter cá, durante longuíssimos períodos, a corte. O rei e depois todos os nobres e os burocratas que tinham de acompanhar o rei. O rei faz o seu próprio palácio em São Francisco e a grande nobreza e os nobres que estavam na corte, que exerciam cargos como estes, os Silveiras, que eram codéis-mor, e um deles foi vetor de obras, tinham necessidade de fazer os seus palácios na cidade. Isso nem sempre era fácil, porque a cidade já era densamente povoada e exigia, como neste caso, a compra de vários edifícios onde moravam mistérios, populares, etc. E também a apropriação de espaços públicos que iam possibilitar a uniformização dessa mole. Aqui onde nós estamos, corria precisamente uma travessa pública que é utilizada
por esta família dos Silveiras para fazer o seu horto, o seu jardim, no meio de casas que vão comprando a várias... Portanto, ou seja, isto já era um complexo que pré-existia à fase das pinturas, não é? Portanto, é transformado... Mas esta fase é completamente reorganizada. E eles criam aqui um jardim fechado, temos as casas com o pátio todas voltadas para um primeiro pátio, por onde entramos, e depois aqui um jardim à maneira medieval, que é sempre um jardim fechado. A porta por onde entramos é pequena, estreita, temos que nos baixar, quase que não cabemos, porque isso é o essencial. O jardim é um local onde o mistério se descobre, onde se está à vontade. Em toda a literatura medieval, quando o cavaleiro tenta entrar no jardim fechado, tem que dar voltas, tem que procurar o postigo por onde entra é obscuro, por vezes fazem-lhe umas perguntas para saber se devem abrir a porta, se não devem. Uma espécie de segredo bem guardado. É essa a ideia do segredo. E isto de recolhimento, um espaço para meditação ou para o amor? Espaço para meditação ou para o amor, sim. É exatamente esses dois espaços. O nesto ósseo, aquele em que se está sozinho perante a natureza, sozinho perante os seus sentimentos, mas onde a aventura amorosa é possível, quer seja o amor cortês, o amor doseado pelos ideais de cavalaria, quer seja um amor mais venal, que também nos aparece muitas vezes na literatura e que aqui estas pinturas fazem referência. A forma mais correta, talvez, de definir este alpendre a dar para o jardim é o que vários pintores do Renascimento italiano chamam exatamente loggia di giardino, ou seja, uma lógia, um alpendre de jardim. E esses dois exemplos, essa lógia de jardim é o sítio onde as pinturas profanas, há uma crítica à Capela Sistina do Miguel Ângelo que diz que aqueles nus todos estavam melhor era numa lógia de jardim e não numa igreja. É esse o sentido. Não é que este tipo de pinturas em palácios desta fase, finais do século XV, inícios do século XVI, fossem raras. O que acontece é que não chegaram até nós. Mas neste contexto social isto era frequente. E era frequente exatamente pinturas mundanas que aludiam a temas profanos a dar para um espaço onde precisamente os cavaleiros, os nobres, amavam ou meditavam. Sim, sim. Vamos ver um por um os painéis? Vamos. E o que significam. Este tem uma garça em posição, enfim, central e com algum destaque, e aqueles pássaros são falcões. Falcões e falcões domésticos, eles têm todos guizos, não são falcões selvagens. É um tema, se quisermos, é o tema mais recorrente, mais conhecido, a metáfora mais divulgada da relação amorosa no sentido cavaleiresco. É o combate entre o falcão e a garça, é a metáfora mais espalhada dessa tentativa de conquista da dama. Portanto, a garça é a dama. E os falcões, quem são aqueles que tentam chegar ao seu amor. Isto porque era perigoso. Muitas vezes ganhava a garça e os falcões ficavam feridos. Era um combate que se dava numa altura elevadíssima. Tem a ver com o tal ideário do amor cortês, exato, não é? A idealização e a perigosidade emocional. E a perigosidade. Há uma canção que é cantada na Comédia de Rubena, do Gil Vicente, que diz falcão que se alça com a garça guerreira, perigo se espera. É recorrente, há imensos livros de horas, imensas representações pintadas deste combate entre a garça e os falcões. Só conseguem apanhá-la se forem num jogo, aqui estão 3, por exemplo, e enquanto ela se defende de 2, há um terceiro que a ataca. Mas há outros animais ali, há outros animais. O pato é o combate que se torna rasteiro, é um combate que ocorre, que é fácil, que é garantido, e curiosamente no livro de horas de Dom Manuel, por exemplo, quando nós vemos um jovenzinho
nobre a ser introduzido num horto onde estão umas raparigas que se presume não serem propriamente cortesãs, ou serem num outro sentido do termo, e por cima nós vemos um falcão a perseguir um pato, ou seja, este combate amoroso rasteiro por oposição ao combate amoroso. Ok, portanto, aquele pato representa a dama que não é uma dama. Se quisermos, sim, tal como as lebres e que são sempre símbolos de uma certa venalidade, de uma certa luxúria. De uma certa luxúria, sim, imediata. Ou seja, por contraposição ao ideal cavalheiresco do amor idealizado, aparece de alguma forma a ameaça omnipresente da luxúria, da carne, tudo pode baixar das alturas para um plano francamente carnal. É isso que aqui se diz. É exatamente. Este segundo painel, Joaquim Caetano, levou aqui um grande estrago. Precisamente quando, depois da extinção da Inquisição, este sítio passa para várias residências e a primeira coisa que fazem é abrir uma ligação direta para o jardim, através de uma porta e de uma escada que danifica totalmente este painel e, tirando-lhe a parte central, tira-lhe também o motivo que lhe dava o sentido total. No entanto, podemos ver que este sentido é relacionado com o primeiro. É relacionado com o primeiro e oposto. Aqui temos o amor como engano, se quisermos. Novamente, o falcão com guizos, com aqueles fios pendurados, que combate um pato muito rasteiro, esta forma que corresponde à ideia do amor mais rasteiro, mais venal, e depois as sereias, tanto em ave como em peixe, os cabelos longos, as joias, esta tem um pente, na outra mão teria certamente um espelho, há várias gravuras que mostram aqui, por isso são sempre o emblema da vanidade, da vaidade. E essa vaidade é, se quisermos, oposta à sabedoria. Nós temos aquele animal que é normalmente associado à ideia de sabedoria, a coruja, está ali em cima, e aqui é o pormenor mais curioso. Estes pequenos pássaros que passam por cima, que atormentam a pobre e sapiente coruja. São tordos, e os tordos caracterizam-se por combaterem ou chatearem os seus inimigos, defecando em bando sobre eles. Isto, no fundo, representa a ideia da sabedoria aviltada pela ignorância. A cultura erudita do seu tempo, o encomendador destas pinturas domina, porque são alusões permanentes a esse tipo de obras, não é? O cortesão refinado tem sempre um olhar um pouco afastado da intriga de corte. Ele está, mas tem a consciência de que a verdade está no outro lado, ou seja, está e não está. Ou seja, é o chamado cinismo. Que é intemporal. Uma linguagem natural da política. O pai do Francisco da Silveira, o Fernão da Silveira, tem um conselho para um sobrinho que vai entrar na corte e ele diz que há duas coisas que não cabem para quem quer vir para a corte. Uma é saber vestir, outra é saber tratá-lo, ou seja, saber como dizer as coisas na corte. A consciência de que a corte é um sítio de enganos e que a verdade está próxima da natureza, está... O que é interessante, porque isto remete-nos novamente para a nossa contemporaneidade. É frequente ouvir dizer a políticos que é lamentável o estado da política e que é lamentável o ambiente político que se vive e a forma como a política está a ser praticada e vivida. Portanto, é este tipo de ambivalência e dualidade. É exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa, até porque essa diferenciação, ontem como no século XVI, faz-se sempre entre aqueles que são os políticos porque estão lá dentro e parece que não existe outro mundo senão o da intriga de corredores cotidiano, e aqueles que são capazes de, estando lá dentro, ter um conhecimento do mundo e uma visão distanciada em relação ao seu próprio papel em determinado momento. Vamos ver o que nos diz o terceiro painel, o mais incólume deste conjunto, o mais completo.
É o mais completo, o único em que aparece uma figura humana, aquele pastor a tocar, ou pastora a tocar uma gaita de foles para um concerto de lebres, que é um tema também recorrente na Idade Média, pelo absurdo, ou seja, as lebres são animais fugitivos, o tocar para as lebres é algo impossível, quer dizer, é algo que não acontece. Nós aqui é relativamente mais fácil encontrarmos referências diretas a histórias concretas. Por exemplo, estes 2 galos de briga parecem relacionar-se com... Portanto, o tema central é uma luta de galos. Sim, sim. Que é uma expressão que usamos hoje, aliás... E que até tem um conteúdo bastante atual, porque tem algum conteúdo de crítica desta ferocidade, quer até um pouco antirracista, se quisermos. A história conta-se com uma pobre perdiz, que se vê aqui ligeiramente ao lado, para ir para ser vendida na feira, que é colocada num caixote onde estão 2 galos. E os galos, é claro, atacam-na e maltratam-na. Mas logo começam também a lutar entre eles. E a perdiz diz... não me devia admirar de me maltratarem a mim, que sou diferente, quando mesmo entre eles, que são iguais, eles se degladiam e se tentam maltratar. Essa história que conta era uma história popular. Era uma história de Esopo, mas que estava disseminada... Que toda a gente conhecia grande parte destas histórias e, sobretudo, conhecia o sentido moral que lhes davam e que fazia... É interessante essa sua interpretação de que isto é, no limite, uma história moral. No fundo, é uma cultura de agressividade que está aqui representada, não é? E é como central. E não é por acaso que isto é... o tema central do painel central. Esta luta de galos, que se quisermos, não há maior definição para o enredo político, palaciano, cortesão, essa e as outras figuras? O veado, a raposa? A raposa é outra história do Esopo. A raposa consegue, através de falinhas mansas, que lhe abram o galinheiro para ela, contar para ela, falar às galinhas. Novamente o engano. E o pobre do cão dorme enrolado lá ao canto, sem se intrometer. É claro que depois da arenga às galinhas, ela vai comê-las uma, evidentemente. E depois aparece ali o unicórnio para baralhar completamente a história. O que me faz pensar, corrija-me, Joaquim Caetano, que não obstante as alusões destas pinturas ou destas figuras fazerem imediatamente eco nos contemporâneos que as viam, a história não é completa, portanto são alusões morais, há uma crítica ao poder, há avisos sobre o amor, sobre os enganos, mas ao mesmo tempo isto não é nada linear. Isso fazia parte do jogo entre o dono das pinturas, quem as recebia, quem as compreendia ou quem as compreendia menos e era necessário explicar. Ou seja, fazia parte desta encenação toda aquilo que o Joaquim Caetano está a fazer para nós. Visitas guiadas. É um pouco visitas guiadas, até porque as pinturas são um elemento deste bem-estar no jardim, como a sombra das árvores ou os frutos, são isso mesmo, frutos onde se colhem determinadas moralidades. Quarta composição, e este é delirante. Este é o mais complicado, porque se no outro lado nós temos, tirando o unicórnio, animais que se associam de forma estranha, mas que são todos eles reconhecíveis. Na natureza? Estamos perante o mundo dos animais oníricos, estamos perante o mundo do delirante, dos animais culturais, se quisermos. Os dragões, a hidra de 7 cabeças, um leão que estava ali apagado, mas é um leão claramente heráldico, um grifo, o leopardo desta forma pontilhada que nos aparece nas descrições de mundos exóticos. Os homens deste tempo acreditavam que estes seres, que nós hoje consideramos míticos, tinham uma existência tão real como qualquer um dos animais. Como uma raposa? Eles aparecem. Ou um galo?
aparecem nos bestiários descritos e catalogados tal como os outros. Portanto, animais. eles imaginavam que eram animais que existiriam noutras paragens. Longínquas. Longínquas, sim. E esse mundo, ainda por cima, que é o mundo que se está a descobrir nesta altura, correspondia sempre à possibilidade de, mais cedo ou mais tarde, nos depararmos com estas figuras fantásticas, que no fundo para eles eram tão fantásticas como uma girafa daquelas que nesta altura existiam no Jardim do Paço da Ribeira, ou que tinham sido trazidas, exatamente. Ou o rinoceronte. O fascínio pelo exotismo começa aqui. Que são animais que são até diplomaticamente utilizados para ofertas por toda a Europa. Quando nós olhamos para esta figura central, para a Hidra das Sete Cabeças, para nós e para qualquer contemporâneo destas pinturas, aparece-nos logo como visível o Apocalipse, a Hidra de Sete Cabeças descrita por São João no fim dos tempos e que encarna em si todos os pecados. Mas não era essa a única leitura possível. A Hidra das Sete Cabeças é a representação do homem que tem demasiadas, como eles diriam na altura, demasiadas amigas. Lendo este conjunto, esta sequência de painéis figurativos, é possível concluir, seguindo as suas explicações, que se trata de um conjunto com uma intenção moralizante clara, com uma dimensão crítica. Sim. Do poder, dos riscos do poder, seja um poder político, seja um poder amoroso. Sim, e sempre num jogo antitético, quer dizer, sempre num jogo de contrariar. Se nós temos primeiro o amor elevado, espiritual, logo a seguir aparece-nos o amor venal e mais baixo. Se temos a vaidade, a seguir aparece-nos a sabedoria. Se temos a luta bárbara, de um lado aparece-nos a música, do outro lado aparece-nos o engano pela palavra. Por isso há sempre esse jogo de uma coisa e o seu contrário. Ou seja, um jogo sofisticado. E faz parte desta cultura, o não ser automaticamente legível. Dom Francisco da Silveira é, de certa maneira, um expoente da cultura cavaleiresca portuguesa e de uma certa nobreza ligada ao rei, que faz toda a sua carreira desde a mais tenra meninice na corte, viaja, guerreia e, ao mesmo tempo, tem participações em várias embaixadas, ou por ocasião de casamentos de princesas portuguesas, ou por ocasião de embaixadas diplomáticas à Itália, por exemplo. Isso põe esta nobreza em contacto com cortes extremamente evoluídas, extremamente luxuosas. Estamos a falar no início do Renascimento, onde por toda a Europa, quer no norte da Europa, quer na Itália, há uma erupção de gosto pela arte, pelo luxo, pela cultura, por esta sofisticação que aqui é visível. E, por outro lado, a nobreza portuguesa, fruto do bem-estar económico, que primeiro o açúcar da madeira, depois os produtos ultramarinos vão trazer, quer dizer, a nossa própria corte cada vez se torna mais sumptuosa. Mais sumptuosa.